Goste você ou não dos filmes, a Marvel é sem dúvida um sucesso comercial estrondoso. O MCU conseguiu feitos inimagináveis, como ter dois filmes, Vingadores Ultimato e Vingadores Guerra Infinita, com mais de 2 bilhões de bilheteria cada. Porém, nem tudo são flores. A Marvel também tem filmes que não foram nada bem nas telonas. Quer saber quais são as 10 piores bilheterias de filmes da Marvel? Olha, vem comigo. Seja bem-vindo ao canal Fatos Nerd. Eu sou a Amanda Constantino. Muito obrigada por ter clicado no vídeo, eu prometo que não vai se arrepender, hein? Caso você goste de cultura pop da Marvel, não deixe de se inscrever, hein? Agora vamos ver quais são os filmes que não renderam muito bem para o MCU. 10º lugar, Homem de Ferro 2. O primeiro que vamos falar da lista não é um dos filmes mais odiados. Longe disso, Homem de Ferro 2 tem uma trama interessante, dando continuidade ao filme solo de Robert Downey Jr. como Tony Stark. Além disso, o longa dá mais importância para o personagem de Samuel L. Jackson, Nick Fury. Não dá para esquecer também da estreia de Scarlett Johansson como Natasha Romanoff, a saudosa Viúva Negra. Se o filme é bom, então por que essa bilheteria baixa? Olha, há vários motivos. Para começar, a Marvel ainda não era tão conhecida quanto ficou a partir do primeiro filme dos Vingadores, que só estreou 2 anos depois. Além disso, se liga nos números. O filme teve um orçamento de 200 milhões de dólares. Em contrapartida, arrecadou 623 milhões, aproximadamente 423 milhões de lucro. Nada mal para uma das piores bilheterias do MCU, né? 9º, Homem-Formiga e a Vespa. Para continuar nossa lista, vamos falar do segundo filme do Homem-Formiga. Olha, a produção é de 2018 e contou com Paul Rudd, novamente estrelando o papel do herói diminuto, mas dessa vez com auxílio de sua amada Rope Van Dam, como Vespa, né? O filme não é considerado um dos piores da Marvel, no entanto, ele sofreu um pouco por conta da falta de apoio comercial do Homem-Formiga. A bilheteria global total de Homem-Formiga e Vespa foi de 622,67 milhões de dólares. Já quando vamos pesquisar seu orçamento, encontramos o valor de 162 milhões de custo de produção. Dá pra acreditar que em um dos seus filmes de pior bilheteria, a Marvel teve mais de 450 milhões de dólares de lucro. Ah, mas não vai achando que pela baixa bilheteria você pode pular esse filme, viu? Ele é bem importante para os acontecimentos de Vingadores Ultimato. 8º, Homem de Ferro. Quem diria que o cara que foi o rosto da Marvel na última década teria 2 de seus filmes entre os de pior bilheteria, hein? Olha, mas se o Homem de Ferro 2 tem suas justificativas, este tem ainda mais. Homem de Ferro é o primeiro filme de todos do MCU e foi lançado em 2008. Ou seja, na época, muitas pessoas não tinham ideia do que era a Marvel, Vingadores ou sequer sabia que isso viraria o que é hoje. O resultado foi uma arrecadação total de 585 milhões de dólares ao redor do mundo, aproximadamente. Foi um bom número, considerando que o orçamento foi de 140 milhões de dólares na época. Mais de 440 milhões de lucro. Mesmo estando nessa lista, Homem de Ferro é um marco na história dos super-heróis do cinema e um filme muito adorado, principalmente pelos fãs do Homem de Lata. 7º, Homem-Formiga. O filme de estreia de Paul Rudd no universo cinematográfico da Marvel fica na 7ª posição desta lista. Homem-Formiga saiu em 2015 e contou a história de Scott Lang, que herdou o manto de herói do cientista Hank Pym. Apesar de ser muito importante nos quadrinhos, o Homem-Formiga chegou ao cinema sem o personagem ser muito conhecido. O filme teve um orçamento ainda menor do que o do Homem de Ferro, mas mesmo assim teve menos lucro. Com 130 milhões de custo de produção, Homem-Formiga teve aproximadamente 520 milhões de bilheteria. Você acha que esses números baixos para um filme da Marvel são justos para Homem-Formiga? 6º, Thor. Se até agora os filmes eram medianos, este aqui realmente não agradou.
O primeiro filme de Thor e longa de estreia de Chris Hemsworth não caiu nas graças dos fãs. O personagem era muito quadrado e tinha uma trama extremamente entediante. Isso é tão verdade que Taika Waititi precisou quase mudar completamente a personalidade de Thor para que o herói tivesse o sucesso comercial desejado, que veio só em Thor Ragnarok. Nem o fato do longa ser muito importante para a sequência da história do MCU fez sua bilheteria alavancar. Vingadores ainda não tinha saído, então muitos não ligavam muito para entender o MCU como um todo. Agora vamos para os números. O filme teve 450 milhões de dólares de bilheteria com um orçamento de 150 milhões. Quinto, Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis. Talvez você ache que Shang-Chi ou os próximos da lista não merecem estar tão abaixo na lista. Só que é importante lembrar que vários deles saíram durante a pandemia. O isolamento e o fato dos filmes saírem também no streaming Disney Plus impactaram bastante algumas das últimas estreias. Shang-Chi foi o filme de origem do maior lutador de artes marciais da Marvel. Digamos que não é um dos personagens mais conhecidos da editora, mas o filme teve seus momentos, o que inclui cenas de ação bem interessantes. A bilheteria foi de 432 milhões de dólares totais. Por mais que o filme tenha um final bem cheio de efeitos visuais, o orçamento não passou dos 150 milhões. Quarto, Eternos. Eternos quase não passou dos 400 milhões de bilheteria, um fracasso para a Marvel, uma vez que o elenco contava com nomes como Angelina Jolie e Kit Harington. A pandemia e os atrasos afetaram drasticamente a recepção do público para com o filme, além do longa em si não ser muito empolgante. Para você ter uma ideia, no Tomato Meter do site de críticas Rotten Tomatoes, Eternos teve só 47% de aprovação. Mas e o orçamento? Quanto foi? 200 milhões de dólares. O primeiro filme dos Vingadores, que teve 220 milhões de orçamento, bateu 1 bilhão de bilheteria. Ou seja, Kevin Feige não ficou feliz com o desempenho de Eternos nas telonas. Você acha que os personagens do filme ainda podem dar certo? Acha que o personagem de Harry Styles vai ser legal? Diz aí nos comentários. Terceiro, Viúva Negra. Na terceira posição da nossa lista encontra-se Viúva Negra, o filme solo de Natasha Romanoff. Como pode uma personagem amada ter tido números tão ruins? Olha, primeiro de tudo, a pandemia obviamente atrapalhou o filme. Segundo, o filme também teve seu lançamento no Disney Plus junto com nos cinemas, o que afetou muito sua bilheteria. Logo, a pirataria já tinha espalhado o filme internet afora e teve até processo da Scarlett Johansson contra a Disney. E não dá pra esquecer que Natasha também já havia morrido em Ultimato e por isso o filme seria no passado. E esse conjunto de fatores acarretou os baixos números do longa. Foram aproximadamente 379 milhões de dólares de bilheteria. Apesar do fracasso comercial, o filme estreou a personagem Helena Belova, que parece ter muito futuro no MCU, assim espero. Segundo, Capitão América, o primeiro Vingador. A medalha de prata para pior bilheteria dos filmes da Marvel vai para Capitão América, o primeiro Vingador. O longa teve apenas 370 milhões de bilheteria lá em 2011. Foi a estreia de Chris Evans no papel de Capitão América, um dos personagens mais importantes do MCU até agora, e mesmo assim não teve muito sucesso comercial. O provável motivo é que o universo Marvel ainda estava em construção na época. Capitão América era apenas o quinto filme do MCU. A produção teve um orçamento de 140 milhões e, portanto, um lucro aproximado de 230 milhões para os cofres da Marvel. Falando sobre o filme, a história é exatamente a origem de Steve Rogers, um filme importantíssimo para o MCU e que teve um de seus desfechos só no final de Vingadores Ultimato. Primeiro, o incrível Hulk. Sendo bem sincera, era de se imaginar que a medalha de ouro no quesito pior bilheteria da Marvel ficaria com o incrível Hulk de 2008. O filme é o mais perto que o estúdio chegou de levar prejuízo. Ele teve um orçamento de 150 milhões para um retorno de apenas 263 milhões. Mas por que esse filme foi tão mal? A resposta é muito simples. Ele é muito ruim.
Sinceridade à parte, o Incrível Hulk saiu apenas depois do primeiro Homem de Ferro. Ou seja, poucas pessoas tinham ideia do que era o MCU e muitos nem conectavam um filme ao outro. E além disso, o Hulk já tinha outros filmes e que não tinham sua história continuada nesse, o que fez o público ficar confuso. Talvez por isso muitos tenham desistido de ir ao cinema, né? A famosa fórmula Marvel não se faz presente em O Incrível Hulk. E por isso ele é muito diferente de todos os outros do MCU. Olha, convenhamos também que o filme não é dos preferidos do público. Tem gente que não assistiu até hoje por conta do longa não ter tanta influência assim nos filmes posteriores. Enfim, são muitos os motivos do fracasso comercial de O Incrível Hulk. Você acredita que o faturamento dele aqui no Brasil não passou dos 100 mil dólares? Pois é, flopadíssimo, coitado. E você acha que esses filmes mereciam suas baixas bilheterias? Ou a Marvel tem filmes piores que não estão na lista? Desses aqui, qual o seu favorito ou qual que você menos gosta? Olha, não esqueça de responder nos comentários, hein? Obrigada por sua companhia, beijo e fui, tchau!